O Instituto São Paulo de Estudos Superiores recebe nesta semana o Congresso Brasileiro de Teologia Moral, promovido pela Sociedade Brasileira de Teologia Moral. Até amanhã, teólogos e teólogas de todo o país estão reunidos para refletir sobre as questões da realidade brasileira e também internacional. A Camila Moraes tem outras informações. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que acompanham o TJ Aparecida. Isso mesmo, são temas extremamente relevantes para a igreja, mas também para a sociedade. Um desses temas foi no dia de ontem, inteligência artificial, e quem estava nessa mesa de discussões, Padre Anísio Tavares, missionário redentorista, pesquisador, professor, inclusive da pós-graduação em Teologia Moral aqui do ITESP. Padre Anísio, como que a inteligência artificial tem sido vista pelos teólogos, inclusive na discussão de ontem? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos acompanham. O tema de ontem se voltou para a inteligência artificial relacionado com a consciência, com a formação da consciência, uma consciência crítica. Então foi perceber como que a inteligência artificial está em todas as instâncias da sociedade hoje e as suas consequências éticas. Não é apenas um instrumento tecnológico, mas é algo que nós já assumimos na nossa vida, é uma ambiência na qual nós habitamos, regida pela inteligência artificial, com seus interesses, com os interesses daqueles que produzem, né, essa tecnologia. Então foi refletir, trazer essa questão da importância de estarmos refletindo, percebendo as potencialidades, os limites, né, tendo uma visão mais real de tudo isso, e depois, à luz da fé cristã, como promover a dignidade humana nessa nova era digital, nessa nova época que a inteligência artificial está abrindo. Então girou em torno disso a nossa discussão e foi assim uma roda de prosa boa, não é? E também depois as questões ajudaram muito a perceber, não é? O quanto estamos imersos, mas o quanto precisamos também refletir sobre essa realidade da inteligência artificial à luz da fé cristã. Esse já é o 47º congresso que é promovido pela Sociedade Brasileira de Teologia Moral. Como que esse congresso pode depois permear aí outros teólogos, outros segmentos da igreja que não estão presentes aqui no congresso? O congresso ele tem como participação os associados. Nós estamos em diversas atividades, não é? Somos padres, leigos, religiosos, religiosas, homens, mulheres, católicos, não católicos. Então é um congresso assim que busca reunir nós que pensamos a teologia moral. E depois, então, levar nos diversos setores e instâncias onde estamos, né? Então, trazer a reflexão para a sociedade. Além dessa nossa presença em diversos setores, e que reunimos aqui anualmente, nós também publicamos as obras. Então, os textos que são aqui debatidos são publicados e depois fica disponível aí para o grande público, para que nessa obra possa ser estudada, analisada no contexto e nos diversos contextos aí do nosso Brasil. E é interessante você falar desses segmentos que não são só pessoas ligadas à Igreja Católica, não são só padres, religiosas, enfim, porque isso acaba tendo uma abrangência maior, sobretudo quando a gente fala da teologia moral, né? Que está na sociedade, assuntos que a gente convive no dia a dia, né? Exatamente, a teologia moral tem por vocação ser dialógica, dialogar com as diversas instâncias, né? A gente fala do diálogo de consciências para nos reconhecer todos numa casa comum, como o Papa Francisco tem insistido. Então reconhecemos como humanidade, a gente precisa abrir ao diálogo. Então essa abertura ao diálogo com diversas instâncias, diversos modos de ver, não é? Isso ajuda com que a gente possa, de fato, buscar rumos novos para a sociedade. E essa é a vocação da ética, é ser uma reflexão que questione a nossa vida atual e, com um olhar crítico, conseguir perceber valores, limites, antivalores, não é? Os limites da nossa cultura e buscar sempre promover a dignidade humana. Para a gente encerrar, Padre Anísio, a gente conhece o Padre Anísio dessa caminhada de estudos, de pesquisador, de professor. É importante esses congressos também para que é uma fonte de abastecimento também. Ver outros pensamentos, escutar outros pesquisadores é sempre uma fonte de abastecimento para quem está, sobretudo, na academia. Exatamente. O estudo ele tem assim essa perspectiva de estar em diálogo. Esse diálogo é tantas vezes efetuado por meio de obras, mas aqui a gente tem a oportunidade de dialogar com os autores. Muitos dos autores que eu leio estão aqui. Então, muito mais que os livros, conhecer também a história, de onde vem essa obra, né? De qual lugar essa pessoa está falando. Então, o estudo ajuda muito e fortalece a pesquisa e, claro, dá o substrato existencial que o estudo precisa para tocar a vida.
Obrigada, viu, Padre Anísio? Bom congresso, até amanhã. Eu que agradeço, obrigado, Camila, obrigado a todos. O congresso, então, termina amanhã, promovido pela Sociedade Brasileira de Teologia Moral, está sendo sediado aqui no ITESP, aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Volto com vocês no estúdio.